Jesus se manifesta saciando as nossas fomes. Sinal de esperança a você, querido amigo, amiga, que reza conosco pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta primeira terça-feira do ano de 2022, estamos vivendo as alegrias do tempo de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Nos diz assim a palavra: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Queridos irmãos e irmãs, não podemos esquecer que na liturgia da igreja nós estamos vivendo as alegrias do tempo do Natal. A semana entre a solenidade da Epifania, celebrada no último domingo, e a festa do batismo de Jesus, que nós vamos celebrar no próximo domingo. Então, esta semana nós a conhecemos como Semana das Manifestações de Jesus. O Senhor começa a sua missão, começa a manifestar a sua glória. O Verbo encarnado, nascido de Maria, assumindo a nossa condição humana, se manifesta. E como disse no início deste nosso momento de oração, Jesus sacia as nossas fomes. Isso mesmo, no plural. Mas, padre, nós vemos hoje aqui que Jesus saciou a fome física, uma única. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Correto. Porém, às vezes passamos despercebidos do início da narrativa, onde Jesus teve compaixão de uma numerosa multidão que estavam como ovelhas sem pastor. E saciou uma primeira fome, muito importante, que não podemos deixar de mencionar e de meditar sobre esta fome, que é a fome espiritual. A multidão estava faminta, eram como ovelhas sem pastor. A fome física foi uma consequência do tempo em que Jesus permaneceu com aquela multidão por longo período, ensinando a elas muitas coisas. Porque foi ficando tarde, o lugar era deserto e veio a fome física. Mas a primeira grande fome saciada foi a fome espiritual. Jesus, que tem esta empatia de sofrer com uma multidão que está abandonada.
que está sozinha, que são ovelhas que não têm pastor. Por isso o Evangelho nos diz: Jesus ensinou muitas coisas. Jesus saciou a fome espiritual de uma multidão. E naturalmente eles também sentiram a fome natural, a fome física. Daí vem, claro, o grande sentido, o grande milagre do Evangelho de hoje. De onde de apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus fez com que o milagre acontecesse. Mas primeiramente pergunta: o que vocês têm? Queridos irmãos e irmãs, o milagre de Deus só acontece a partir daquilo que nós colocamos, aquilo que nós temos diante das mãos do Senhor. Pode ser pouco, como talvez seria pouco 5 pães e 2 peixes para aquela numerosa multidão. Mas quando colocamos o nosso pouco nas mãos do Senhor, Ele retribui com muito. Se não tivermos nada, se não colocarmos nada, dificilmente a graça de Deus vai acontecer. Toda a graça de Deus acontece quando nós também colocamos a nossa boa disposição, colocamos os nossos dons nas mãos do Senhor. A conta matemática, a lei matemática já nos ensina isso. Deus pode dar uma grande quantidade, mas se multiplicarmos por 0 daquilo que nós temos, a conta sempre será 0. Todo número multiplicado por 0, maior que seja, o produto final é 0. Agora, se temos alguma coisa, colocamos alguma coisa nas mãos de Deus, multiplicado por tanto que Deus oferece, alguma coisa acontece. Teremos um produto, teremos um resultado. Assim Jesus saciou a fome física de uma grande multidão, mostrando que ali também está prefigurado o mistério da Eucaristia, onde num único pão, até menos do que 5 pães e 2 peixes, onde num único pão, que é Cristo, se sacia uma grande multidão. Jesus aqui prefigurou a Eucaristia até mesmo na mão dos discípulos. Os discípulos foram ver o que a multidão tinha, o que eles tinham para oferecer. Os discípulos é que entregavam o alimento para as pessoas sentadas na grama, como acontece na Eucaristia na igreja hoje. Jesus fisicamente não está mais consagrando, dando o seu pão, o seu corpo, o seu sangue na forma de vinho. São os ministros da igreja, são os sacerdotes que alimentam o povo com o corpo que é de Cristo. Peçamos ao Senhor, neste tempo da manifestação sua em nosso meio, a graça também de termos saciada as nossas fomes. Que assim o Senhor nos abençoe e nos proteja, saciando sempre a nossa fome, fome de vida, fome de eternidade. Que o Senhor te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fome saciada, fome física, fome espiritual, na graça do Senhor, sendo sempre um sinal de esperança.